Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ensino Total. E no vídeo de hoje nós fizemos um compilado das questões que mais caem no vestibular da UVA. Então a gente pegou todos os editais passados, todas as provas passadas, e aí nós fizemos esse PDF, tá aqui na descrição do vídeo, vocês podem dar uma olhada, podem compartilhar com os amigos de vocês. E a gente resolveu trazer esse estilo de vídeo porque muitos de vocês têm dúvidas, sobre os principais conteúdos que a UVA cobra. Então a gente espera que esse vídeo possa ajudar vocês. Sobre gramática, a gente fez um compilado dos assuntos que mais caem. Um dos assuntos que mais vem caindo em gramática, como vocês podem até dar uma olhadinha aí no PDF, é a análise sintática. Na análise sintática, vocês vão ter que prestar muita atenção na questão dos complementos nominais, complementos verbais, as funções dos elementos dentro da oração, toda aquela questão da língua portuguesa mesmo, ligada a essa questão de gramática, análise sintática, predicado verbal, todas essas questões, vocês têm que ter atenção nesse tópico, tá? Outro conteúdo que tem caído bastante, gente, nas provas da UVA, é objeto direto e sujeito, principalmente tipos de sujeito, você saber identificar qual é o tipo de sujeito dentro da oração, o que é um objeto direto, então estudem esse tipo de conteúdo, lembrando que a UVA é um vestibular bem específico, então vocês têm que conhecer esses assuntos, tá? Outro assunto também é oração subordinada. Nas orações subordinadas, o candidato tem que saber o que é uma oração principal, o que é uma oração subordinada, saber diferenciar o que é uma oração subordinada adjetiva, o que é uma oração subordinada substantiva, dentre todos os tipos de orações subordinadas. Principalmente, gente, a oração subordinada adjetiva, ela tem caído bastante nos editais da UVA, nas provas da UVA também. Outro conteúdo também é a transitividade verbal, então vocês têm que saber essa questão da transitividade verbal dentro da oração, Se o verbo ele é transitivo, se ele é transitivo direto, se ele é transitivo direto e indireto. Então, para isso, vocês têm que estudar esse conteúdo mais a fundo, tá? Outro conteúdo que tem caído bastante é sujeito e predicado, principalmente os tipos de sujeito, os tipos de predicado. Então, o aluno tem que ir para o vestibular já sabendo desse conteúdo também. Outro conteúdo também que tem caído bastante é o valor dos sufixos. Então, saber identificar qual é o tipo de sufixo presente em cada palavra, e o que ele significa. Então, é importante que vocês estudem esse tipo de conteúdo. Agora, nós vamos ver quais são os conteúdos que mais caem nas outras áreas. Começando com humanas. Então, na área de humanas, vocês vão ver agora os principais conteúdos com o professor Nailson. Então, ele vai apresentar para vocês os conteúdos e fazer alguns comentários sobre eles, tá? Fala pessoal, professor Nailson aqui com vocês mais uma vez. Então, vamos falar sobre os principais tópicos da área de geografia, tá? Então, atenção aos detalhes. Bom pessoal, então, introdução à geografia. O que vem a ser isso, Vocês entenderem desde quando surgiu a geografia, na época dos ingleses, das grandes navegações, como que essa geografia ela chegou até o Brasil, E quais os principais autores, A gente bate muito nessa tecla que os autores também eles têm um papel importantíssimo no surgimento dessa geografia. Bom, pessoal, então resumindo, essa parte de introdução à geografia vocês estudam os principais conceitos, tá bom? Bom, pessoal, outro conteúdo bastante cobrado é a área de vegetação e hidrografia, Vocês estudam principalmente essas áreas de transição, Por exemplo, mata de cocais, Essas vegetações como a caatinga, o cerrado. A UVA, ela gosta muito de cobrar essa parte, então bastante atenção nessa área. Bom pessoal, hidrografia, Hidrografia é importante vocês entenderem, o que é aquela parte de bacia, o que é uma subbacia, o que é um sistema, um ecossistema, dentro dessas subbacias. Então, a UVA, ela gosta muito, de abranger essa área que fala principalmente do rio Acaraú, Gente, então atenção e estudem esse tipo de conteúdo. Bom pessoal, relevo e clima, É importante vocês estudarem, o clima do nosso estado, a questão de planícies, planaltos, depressões, enfim, Vocês vão estudar um pouco sobre a questão da poluição, a questão da reciclagem, é basicamente isso. Migrações e urbanização, Na época em que eu fiz o vestibular, caiu algumas questões sobre migrações, por exemplo, o que é uma migração pendular, o que é uma migração interna, o que é um imigrante, um emigrante. Então, esses conceitos são bastante importantes.
eu deixo para vocês uma tarefa de casa, né, que é estudar um pouco sobre Milton Santos, né? Esse cara, ele interliga a questão de redes, de rotas, enfim, o cara da globalização é o Milton Santos, então atenção nas ideias dele. Fontes de energias, é importante a gente saber o que é uma energia eólica, né, o que é uma energia nuclear, uma energia elétrica. Então estudem os tipos de energia e seus conceitos também. Espaço agrário, pessoal. É importante vocês estudarem principalmente a questão de solos, né? A uva, ela gosta muito dessa parte. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal, tá? Que fala sobre os tipos de solo. Então, fica a dica para vocês que ainda não sabem o que estudar no que diz respeito a solos, viu? Então, dica importantíssima para vocês. Então, sigam o nosso vídeo. Demografia, pessoal. Vocês estudarem um pouco sobre a população, né, o envelhecimento, a questão da mortalidade. É importante vocês entenderem também, né, o envelhecimento da população, né, porque está envelhecendo. A questão da mão de obra, né, porque a mão de obra está sumindo, né, porque que a gente tem uma população um pouco mais velha sempre se mantendo, né, então dicas importantes para vocês, tá? A área de histórias vocês vão estudar, né, a pré-história, né, um importante acontecimento que vai falar sobre os primeiros homens, os costumes que eles tinham, né, as formas de sobrevivência. Então, basicamente, para você estudar a história, você tem que ter essa base, tá ok? Bom, pessoal, nessa área de entendimento, né, da pré-história já vai entrar a questão de povos, né? Então, vocês já vão ver um pouco sobre a Mesopotâmia, vocês já vão ver também um pouco sobre os hebreus, né, sobre a Grécia, sobre o Egito, enfim. Essas áreas, elas estão interligadas dentro da pré-história. Gente, o mercantilismo, né, basicamente é a questão das grandes navegações, né? Bom, pessoal, então é importante vocês estudarem principalmente esses povos fenícios, tá? Que deram importantes contribuições no que diz respeito às grandes navegações. Gente, a respeito do humanismo e do renascimento, a gente tem vídeos excelentes aqui para vocês, né? Então a professora Nayane caprichou, então deem uma olhada aí nos vídeos dela, tá bom? Dando continuidade ao nosso conteúdo, pessoal, agora a gente vai ter a questão da religião, né? Vai entrar aí reforma e contra-reforma, né? Então vai entrar um pouco aí Martinho Lutero, vai entrar a questão das cruzadas, né? Então esses acontecimentos, eles estão todos ligados a esse tipo de conteúdo, tá? Então atenção para você, né? As revoluções, elas já vão entrar. Revolução industrial, né? A revolução urbana. Então tenham mais atenção nesse tipo de conteúdo. Bom, então chega a parte mais que eu considero crítica, né, que é a questão das guerras, que a gente também estuda. Então a Primeira Guerra, ela é importante, a Segunda Guerra também, e a Guerra Fria, né, que é a pós-guerra, ela também é muito importante. Então vamos ter um pouco de atenção nessas áreas, tá, pessoal? Dando continuidade, vamos falar agora sobre a história do nosso Brasil, a história específica do nosso país. Então, pessoal, vocês deem uma olhada especial no que diz respeito, né, à escravidão, né, que é de suma importância. Vocês dão uma olhada no primeiro reinado, né, na época de Dom Pedro, no segundo reinado. Vocês dão uma olhada também nos presidentes, né, muito importante. Né, é basicamente a base da história do nosso país. A Constituição, né, de 1988, que vocês inclusive podem usar também na redação de vocês, né, a Constituição. A gente tem também acontecimentos como a ditadura militar, né, que a UVA ela gosta muito de pegar nesse tipo de conteúdo, né, para cobrar no vestibular. A Revolução de 1930, né, a Revolução Constitucional de Vargas, né, que a gente também tem vídeo aqui para vocês. E falando um pouco mais específico ainda, né, estudem a história do Ceará e principalmente a história do Sobral, né. Dica para vocês, temos também um vídeo da história de Sobral, né, então não perde tempo, já clica logo aqui e vamos para frente que vai dar tudo certo, você tem que ter fé. Bom, gente, então agora a gente vai para a área de ciências exatas, né, com o meu amigo Joel. Então, vamos lá. Bom, pessoal, meu nome é Joel, eu estudo na UVA e eu estou aqui para complementar ainda mais a explicação dos meus colegas. Bem, pessoal, vamos começar pela física. A física no vestibular da UVA é bem específica e muito intensa, então vocês têm que estudar bastante, principalmente mecânica, no que diz respeito aos movimentos, o movimento, a primeira e segunda lei de Newton, a terceira, basicamente é isso. Mas se atentem bastante, porque a UVA ela não cobra só o básico, ela cobra mais aprofundado. Referente a ondas, pessoal, o que vocês estudar? Sobre ondas, pessoal, vocês vão estudar o comprimento dela,
as principais definições e as classificações delas, como movimento, medir a velocidade, entre outras coisas. Mas, de novo, pessoal, especifique cada vez mais seu estudo, porque a uva cobra bastante esse tipo de coisa. Bom, pessoal, em terminologia, vocês vão estudar o quê? As principais definições, novamente, calor, temperatura. Basicamente é isso, pessoal. Vocês vão estudar e vão se aprofundar cada vez mais. Eletricidade, pessoal. Os sistemas elétricos, circuito elétrico, um curto-circuito, estudar além da física mais específica, mais a própria atomicidade. Aí já, pessoal, já entra um pouco mais da química, que eu vou explicar daqui a pouco. Aí encerrando, pessoal, com ótico. No caso, vocês vão estudar espelho, que é um côncavo, convexo. Basicamente é isso, mas justamente, novamente, eu explico novamente. Vocês precisam estudar bastante aprofundado, porque a uva, ela gosta de cobrar conteúdos específicos. No que diz respeito à química, pessoal, o que eu preciso estudar? Bom, cálculo estequiométrico. Vocês precisam se atentar ao balanceamento da equação, saber fazer cálculo com massa, cálculo com porcentagem, cálculo com grama, quilo, esse tipo de coisa. Nas equações, na química orgânica, muito importante. Então vocês têm que estudar isso com afinco, com vontade, porque a uva cobra bastante. É imprescindível vocês estudar, saber identificar uma equação orgânica, uma fórmula, uma cadeia. Vocês precisam identificar, saber dar nome dessas equações. Muito importante, a uva cobra bastante. Novamente, pessoal, saber balancear uma equação, saber calcular o NOx da equação. Isso a uva cobra muito. E, geralmente, em todas as provas, ela tem cobrado. Então, saber balancear a equação, saber o que é NOx, vai diferenciar você sobre os outros candidatos. Outro conteúdo bastante cobrado no vestibular da uva, grandezas químicas. Saber transformar litro em mililitro, saber transformar grama em quilo, saber transformar, retransformar, esse tipo de coisa a uva cobra. Quando ela cobra, geralmente as pessoas erram, porque não estuda. Pensa que é o básico, mas não é. A uva cobra esse tipo de coisa. Concentração de soluções, pessoal, o que seria? Saber o que é um solvente, um soluto, saber se a solução aquosa ou está concentrada ou não está concentrada, esse tipo de coisa, a uva também cobra. Introdução à química, os principais conceitos, pessoal, isso também é cobrado. Ligação química, o que é uma ligação covalente, uma ligação iônica, esse tipo de coisa também. E isso, pessoal, é o básico da química. Então, se você for fazer o vestibular com as provas específicas, vocês têm que saber isso aí e mais um pouco. Não se atente só a isso. Estudem isso para a prova geral, porque a prova específica você tem que especificar cada vez mais o seu conhecimento. Agora, pessoal, vamos para a parte da biologia. O que seriam os conteúdos mais cobrados da uva? Na ecologia você vai estudar o quê? As populações, os ecossistemas, a fauna, a flora, o habitat de cada espécie. Basicamente é isso dentro desse conteúdo. Citologia, pessoal, o que seria a citologia? O estudo da célula, estudar os componentes da célula, a sua função, os tipos de células, se é eucariontes ou procariontes, esse tipo de coisa também a uva cobra bastante e quando cai, poucas pessoas acertam porque é um conteúdo mais específico. Gente, na microbiologia você estuda os micro-organismos, o vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários, tudo que for visto no microscópio, vocês têm que estudar. Isso, pessoal, é essencial no vestibular da uva. Bioquímica, novamente, pessoal, muito cobrada no vestibular. Estuda as reações entre as células, reações nos organismos, reações dentro da microbiologia, por exemplo. Isso é muito importante no vestibular da uva. Então, eu recomendo bastante você estudar. Na botânica, pessoal, é essencial você saber identificar uma Bryophyta, uma Pteridophyta, uma Angiosperma, qual a diferenciação entre elas. Saber isso, pessoal, vai diferenciar muito você. Genética, pessoal, saber a principal coisa da genética, lei de Mendel, saber as probabilidades, saber RNA, DNA, as próprias mutações. Isso sim, a uva cobra muito. Agora, pessoal, entrando mais na área da matemática, o que seria mais cobrado? Função de primeiro grau, saber identificar uma função, saber fazer cálculo com funções de primeiro grau, também chamado de função afim, saber fazer cálculo com função do segundo grau. Isso tudo a uva cobra muito. E é importante destacar também, pessoal, o seu conhecimento de matemática vai também servir para a área de física, vai também servir para a área da química. Então, dominar a matemática, não só para o vestibular, pessoal. Tem que saber matemática para a vida toda, então estude de agora.
Para você que domina função, progressão aritmética, função e progressão geométrica, vai ser fácil para você. Então, mas para você que não domina, primeiro você tem que dominar a função e logo em seguida dominar PA e PG, porque a PA é uma função. Então, domine bem função, estude muito bem função, para depois entrar na PA e PG. Saber fazer cálculo com matriz, saber o que é um determinante. Estude matriz e saiba identificá-las, sabe fazer cálculo com elas, você vai bem no vestibular. No conteúdo todo de matemática, eu iria dar um conselho muito para o vestibular. O conselho que eu daria era estudar análise combinatória, porque todo vestibular tem. Então estude bastante esse tópico, sabe fazer cálculo com análise com probabilidade, sabe fazer cálculo com análise combinatória simples, geometria plana, pessoal, sabe fazer cálculo com quadrado, com triângulo. Isso tudo está incluído nesse conteúdo, pessoal. Então sabe fazer cálculo com áreas, com comprimento, figura plana em geral. E depois de estudar geometria plana, você vem estudar geometria espacial. Aí já seria com cubo, com cone, saber calcular a área, saber calcular as medidas em geral. Então, pessoal, encerrando aqui o vídeo, basicamente é isso tudo. Nós filtramos, nós pegamos o edital da UVA todo, e nós filtramos nesse PDF que está na descrição, você pode baixar, você pode enviar para os seus grupos. Bom, pessoal, é isso. E estamos acabando, e dê like no vídeo, e compartilhe, que isso é importante para divulgar nosso canal. E até a próxima, pessoal!